No dia 22 de fevereiro de 2020, o streamer e youtuber Cellbit informou que tinha superado um bloqueio criativo e escreveu uma história de terror e mistério adaptada para um sistema de RPG. E essa história era A Ordem Paranormal. Caso você já acompanhe a Ordem Paranormal assim como eu, já deve saber o grande sucesso que ela se tornou, tendo temporadas novas com mapas e personagens para maior imersão, diferentes estilos de arte, spin-offs, abertura e encerramento, trilha sonora original, moletons, camisas, um estúdio para sessões, um novo sistema de RPG, graphic novels originais e até mesmo um jogo de videogame. Eu acho incrível como essa criação tomou tamanha proporção, mas vamos olhar um pouco antes disso tudo. Vamos olhar quando nasceu e teve sua primeira temporada em fevereiro de 2020. Vamos juntos analisar como essa história se construiu para se tornar esse fenômeno e como os players e o próprio Cellbit se desenvolveram nessa caminhada. Eu sou o Leon Ash e essa é a viagem rápida da obra que me deu o pontapé inicial para participar dos RPGs de mesa, A Ordem Paranormal. A magia não vem para nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a se tornar verdade. Monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fato na nossa realidade, como se fossem supermercados ou leões. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, a Ordo Veritatis. Vivendo vidas duplas, os agentes da Ordo Veritatis espalhados pelo mundo todo secretamente investigam e impedem o paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em caos. Dia 29 de fevereiro, às 18 horas, começa a minha stream especial de RPG, A Ordem Paranormal. Certo, eu não entendi bem a pira do Supermercado e Leões como exemplo, mas basicamente essa é a premissa do RPG. Essa é a história que o Cellbit criou para que os players pudessem jogar. Caso você não saiba do que eu estou falando ainda, RPG significa Role Playing Game. É um jogo de interpretação onde os jogadores irão atuar fingindo ser seus personagens, enquanto isso o mestre do RPG, no caso o Cellbit, irá narrar a história e descrever os eventos e o mundo em que os personagens se encontram. E assim juntos eles vão contando essa história cheia de improvisos de ambas as partes. Caso ainda não tenha ficado muito claro, recomendo ver algum vídeo explicando melhor antes de continuarmos. Eu vou deixar um link na descrição que eu acho que pode ajudar. Mas indo direto ao que importa, nessa primeira temporada temos como players Hakim, Luba, Gabi e Ellie Joga. Vamos analisar melhor cada um deles. Como primeiro personagem temos Daniel Hartman, interpretado pelo streamer Luba. Eu realmente não sei se o Luba já jogou RPG ou não antes da Ordem Paranormal, mas ele parecia um pouco perdido e bem nervoso nessa primeira sessão. Por exemplo, ele não entendia direito a dinâmica e não perguntava diretamente como personagem. Ao invés disso, ele ia pedindo permissão para suas ações. Eu quero perguntar um negócio pra ele. Pode perguntar. Eu quero perguntar se é sério. Essa escola tava funcionando logo antes de acontecer o suposto incêndio? Na conversa, eu pergunto pra ele se foi a primeira vez que ele teve que lidar com a morte de alguém no corpo de bombeiro. Volto pros dois e digo que não encontrei nada e eu vou esperar essa... Você pode dizer isso, esse sempre, papo... sempre Ok. fala, não, inclusive. Claro, embora essa não tenha sido uma característica única dele, afinal, se tratando de um projeto novo, acredito que a maioria deles talvez não tivessem jogado muito RPG antes. Mas quando você for aqui, quando você tiver intenção de fazer, você pode só fazer as coisas. Eu pergunto se eu posso ir no banheiro. Eu tô há muito tempo sem ir, eu tô muito apertado. Pode perguntar se pode ir no banheiro, então. Isso, o Alex pensa isso e externa. Mas especificamente o Luba parecia ter a maior dificuldade, seja misturando um pouco o sistema do jogo de sanidade com o próprio roleplay. Agora que eu tô pensando um pouquinho melhor, e obrigado pelos pontos de terapia, inclusive. Você será? sabe que matando ele lá embaixo é o único jeito de matar essa criatura terrível que ele é, que tá enganando vocês pra levar vocês lá. Não, isso já aconteceu antes. Eu já tive sanidade baixa, já tive esses pensamentos. Não vai acontecer de novo. Só eu tô com menos 7 de sanidade, mas ok. Ou então usando o metagaming acidentalmente. O mestre mandou a gente rolar a vigilância. Tem uma coisa que a gente não viu. Vocês não sabem, isso é metagaming. Eu não sabia disso. Ninguém pensou em botar fogo no corpo que tava na nossa frente da Agatha. O miserável é um gênio! Ninguém. Pera, quê? Ou até mesmo ficando constrangido com as coisas que falava. E as canetas anotam coisas. Eu não sou ninguém. Quer dizer, eu não sou todo mundo. Era isso que minha mãe dizia. Quando eu Enfim, vi- rola o dado pra ver se é rolou ou não. Tá, vocês querem ir lá então? Vamos pro meu carro pra gente passar na casa do menino.
Vocês saem do arquivo. Mas claro que não são apenas coisas ruins que se fez Daniel Hartman. Pelo contrário, reassistindo depois de muito tempo, acredito que era um personagem com um potencial tremendo. Primeiramente, a ideia do personagem. Daniel Hartman é um escritor de contos de terror, que descobriu que suas histórias enfraqueciam a membrana e tornavam suas criaturas que antes eram lúdicas em criaturas reais. Por conta disso, decidiu se juntar à Ordem para livrar a nossa realidade do mal que ele acidentalmente ajudou a criar. Daniel nos é apresentado como um homem introvertido, que usa do sarcasmo e humor para lidar com sua timidez em situações sociais. Além disso, ele possui um grande problema relacionado à bebida. E acho que Luba fez jus ao personagem. No começo ele parecia bem sério, sendo até comentado isso por Thiago. Galera, eu acho que isso já quebrou o gelo, então todo mundo sabe por que tá aqui. E eu espero que a gente haja profissionalmente, porque são vidas que dependem de tudo e qualquer coisa que a gente faça. Mas rapaz, esse cara é sério, eu tô gostando dele, velho. Eu vou seguir tudo que ele estiver falando, cara. Eu gostei de você, Daniel. Ele tentava resolver as coisas de maneira mais rápida possível, envolvendo o menor número de inocentes que conseguisse. E aos poucos vemos ele se soltando cada vez mais. Eu acho que foi um excelente personagem pro Luba começar, pois assim como o Daniel, ele estava bem nervoso no começo, e aos poucos foi se soltando com seu grupo. Ele começa a ter até reações rápidas, como quando o Alex pergunta sobre seu livro mais famoso, e aí é inventado os contos de uma criatura carente, onde após mais perguntas do Alex, ele tem que inventar o conto do lobo. Sobre o conto do lobo, inclusive... Eu puxo o Daniel e eu pergunto sobre esse conto pra ele. Ô, Matheus, eu vou lá consertar sua porta, tentar consertar rapidinho. Tá, ok. Acho que eu tô ficando bom nisso. De consertar a porta. Você vai até a porta, dá uma rolada de mecânica aí. Eu não tenho mecânica, não posso rolar? Você não tem nenhum ponto, não pode. Você não consegue consertar essa porta. Manjo de consertar a porta aqui, ó, aparentemente sou manjo de quebrar. Eu percebi. Inclusive, eu vi isso aí, hein, Lubinha, pagando de louco já que o mestre não ouviu a pergunta do livro. Tô de olho, meu querido. Algo que eu devo valorizar bastante no Daniel, que faltou algumas vezes nos outros personagens, foi sua sensatez. Eu vou explicar melhor isso na parte do Ele Joga, mas quando o Alex foi introduzido, Daniel, por mais que tivesse criado uma rivalidade com ele de início, deixou de ser sensato poucas vezes durante a campanha. Quando Alex, um personagem que acabam de encontrar, está sendo interrogado como um prisioneiro, Thiago jogando água na cara dele, licitando uma arma pra ameaçá-lo e etc. Daniel é o único que tenta conter o absurdo que está acontecendo. Quando chamam Gonzales, um policial inocente, pra cena do crime, Daniel é o único a falar que não pode envolver inocentes que não conhecem o paranormal. Quando acreditam estar interrogando Gabriel, ele é o único que não é levado completamente pela emoção, como Alex, ou então pela raiva, como Thiago e Liz, e tenta entender o garoto. Quando Alex acusa Thiago e os outros, ou então tenta roubar a arma de Gonzales, Daniel é o único que estranha o comportamento e tenta entender a situação. Dessa forma, Daniel não fica sendo apenas um personagem que segue as situações sem rumo, mas se torna um personagem com sua própria mente analítica, que tenta entender a situação e tirar suas próprias conclusões, independente do que os outros achem. Seja para ele entender o complicado mundo paranormal, ou aquilo que ele considera mais complicado ainda, as pessoas. Luba. Daniel é um personagem interessante, com uma boa backstory, e ele foi alguém sensato no meio deles, tendo até mesmo um bom roleplay em alguns momentos de insanidade. Eu entendo completamente a parte do seu nervosismo, e posso afirmar que apesar de tudo, você criou um bom personagem. Thiago Fritz, interpretado pelo streamer Hakim, ao contrário do anterior, é o que parece mais estar acostumado com RPG. Hakim fez um personagem inteiro, focado apenas no papo e em desenrolar tudo na lábia. E bem, ele conseguiu entregar o que queria. Comi, eu fumei já uns Nisso, 3 o Wesley Naro, cigarrinhos. ele vira pro Gonzalo e fala: pô, Não, mas eu queria falar pra você aqui, Gonzales. Foi um prazer conversar com você, cara. Eu juro que em todos os meus anos trabalhando aqui no grande distrito do setor de crimes inabituais, eu nunca vi um profissional tão habilidoso como o senhor, cara. Eu acho que aqui a gente vai fazer o trabalhinho por nós, tá ligado? A gente vai aqui dar um jeito aqui no rolê. Olha, queria falar pra você que, mano, você não vai acreditar, irmão. Do mesmo jeito que você tá com a cabeça nas coisas, eu tô com a cabeça em casa, tá ligado? Minha filha lá, Joaninha, 3 anos de idade, tá com a pneumonia braba, irmão. E eu acabei esquecendo minha arma lá em casa. Você quer que eu empreste a minha? Pô, seria perfeito, eu não acho irmão. que eu vou usar de qualquer jeito, eu já vou... Não, perfeito. Thiago é um jornalista que, após a morte misteriosa do pai, resolveu investigar o que estava acontecendo, até descobrir que ele era um antigo membro da Ordem. Com isso, decidiu seguir o mesmo caminho. Thiago pode sempre ser visto com seu cigarrinho, sendo bem carismático e sentimental, até mesmo explosivo, não medindo muitas consequências de suas ações, portanto que dê certo seu objetivo principal. Nesse RPG, Thiago foi responsável por dar importância e a humanidade ao jogo. Se Daniel, por um lado, era a razão e via as coisas de uma forma racional, Thiago via de forma sentimental, trazendo importância às vidas daquele mundo, como por exemplo, Gonzales, um NPC policial que acabou sendo morto enquanto ajudavam eles na investigação. Após Gonzales morrer, os personagens começam a discutir entre si sobre outros assuntos, basicamente ignorando que um homem bom que só queria ajudar morreu. E Thiago, vendo essa situação, representando a parte sentimental do RPG, protagoniza a seguinte cena. Calma. Tá, chego lá no meio e dou um tiro pra cima. Calma. Tá, vai embora. Ô, porra! Caralho, mano! Você não viu que um homem bom acabou de morrer aqui, pô? Você fica de conversinha? O cara entrou lá pra ver se a gente tava bem?
O cara foi dilacerado na nossa frente, e você fica aqui, um fica aí traumatizado, brincando aí fingindo que tem duas personalidades, outro fica fingindo que vai atirar, se vai atirar, atira nele, porra! E você fica aí tentando remediar a situação, não tá funcionando, um homem bom acabou de morrer na frente de vocês, velho! Não, mas se vocês Eu quiserem, miro na vocês cabeça podem... do Daniel. Ei, a gente era amigo! Irmão. Não. Thiago, presta atenção. Não, presta atenção você. Você me fez correr de lá, você fez abandonar o Gonzalez, você não tá fazendo nada, não sei reclamar, você foi incapaz de abrir a porta, você tá sendo inútil pra essa missão, moleque. Você agora dá um tiro num civil. Thiago, eu não sei se ele é inocente, eu não sei se ele é culpado, mas que julga esse é a lei, moleque. Thiago, presta atenção um instantinho aqui. Se por um lado ele protagoniza algumas cenas de drama, Thiago também protagoniza as melhores cenas de alívio cômico dessa temporada. Lembra que eu informei que ele resolvia tudo na lábia? Isso fez conquistar outros NPCs além de Gonzalez. O mais marcante é Victoria, a mãe de uma criança que a equipe estava investigando. Então, enquanto os investigadores vasculhavam o quarto da criança, alguém tinha que distrair a dona Victoria. E Thiago foi o responsável por fazer esse inesquecível flerte com o mestre. Ela olha pro Thiago com um olhar um pouco mais profundo e fala: qual é o seu nome? Ô, minha querida, meu nome é Thiago. Você tá tudo bem? Tô muito bem, obrigado, Nossa, Thiago. que brinco bonito esse daí, viu? Você percebeu? Bonito Obrigado. esse. Não, Isso, Thiago. exatamente. O que você queria saber do meu ela. marido, hein? Não, Você eu tava tem uma curioso. esposa, Thiago? Não, Ela só pega o Geraldinho e cara- começa a fazer carinho. E você sente Nossa, claramente noite, né? o interesse dela em você, assim. Eu tô quase vomitando na sala. Thiago, ela bota a mão no seu joelho, assim, que vocês estavam sentados na poltrona. Mas e aí? Para O que o comigo, Gabriel meu fez querido. dessa vez? Se puder fazer qualquer coisa pra livrar ele, desculpa, ele só faz besteira, mas ele tem um bom coração. O que eu preciso isso? fazer? Ela bota a mão um pouco mais acima na sua coxa. O que eu preciso fazer pra livrar, hein? Não, então, não. Minha querida não precisa fazer nada disso. A única coisa que eu queria saber. Tipo, Desce. eu tô com o noção dela, se acalma. Para, eu tenho marido, para. Mas, Thiago, quanto tempo você minha trabalha na querida. polícia? Ah, eu trabalho há 6 anos, minha querida. 6 anos? E como é ser um policial? Você deve passar por muito perigo, né? Pô, te falar que. É porque meu marido é tão chato, trabalho ele muito fica maneiro. com esse negócio de construção, de reforma. Amor, tem que passar 3 meses fora por causa de uma Nossa, construção em não, Minas não, Gerais, não. sabe? Eu fico muito tempo sozinho em casa. Não, isso daí, olha que coisa errada. Como é que ele deixa uma mulher como você sozinha? Para. Não, Quantos anos nossa, você tem, Thiago? Tenho 33. E você, minha querida? Desculpa, desculpa. Não deveria perguntar isso pra você. Quantos Essa anos mulher você já deve acha ter que eu uns tenho? 31 no máximo 31. Não, é porque eu fiz uma cirurgia recentemente, mas eu tenho... Não, você não fez cirurgia, essa ideia é mas é um pouco natural, não é delicado, possível. sabe? Mas o que importa não é a idade, sabe, Thiago? Não, a idade é energia. apenas sinônimo de experiência, meu Exato. querido. É apenas sinônimo de experiência. Ah, que complicado. Esse marido tem cara de ser muito chato, hein? Sem Ai, querer você não faz flopar, mano. ideia, você não faz ideia, Nossa, Thiago. pelo amor de Deus, ele não deixa você de casa, não te dá atenção. Eu dá sinto uma falta, dessa. sabe, de um homem mais másculo, assim, mais jovem mesmo, sabe? Talvez trabalhe na polícia. Ixi, Quando é que com você termina né, seu horário, hein, Thiago? Então, meu expediente agora vai até umas 8h30 da noite, depois eu posso vir aqui e a gente 8? conversa de novo. 8h30 da noite por aí. Você tem um número Mas de a gente telefone, vai- Thiago, que não seja da polícia? Vou te passar aqui, passo o número pra ela aleatório, não quero Você falar o passou o número. número aleatório pra ela. Tadinha Ai, da o quê? Bia. Ela levanta e vai verificar. Ela começa a subir Não as precisa, escadas. não precisa. Eu pego a mão dela assim, dou uma alisada assim, pá na mãozinha dela. Não, meu querido, não precisa vir. Tá tão bom esse momento aí, você aqui, só nós dois conversando. Para, Você vai querer Thiago, eu estragar sou uma isso? mulher compromissada. Não. Para. Vale também uma menção honrosa ao Geraldo Chimia, segurança da empreiteira Opspor, que estava sendo investigada. Novamente, alguém precisava distrair o guarda, e Thiago toma a frente. Ô, meu querido. Quem tá aí? Ai, que susto. Quem é você? Ele Tá pega brincando? a arminha dele. Você tá brincando? Guarda sua arma aí, meu querido. meu Deus. Quem é você? Não, sou Rogério Barbosa, gerente de assessoria de risco, pô. Ai. Me ligaram de lá de casa, me fizeram vir até aqui pra ver que tinha problema no banheiro, que ninguém resolveu. Que, por sinal, Chimia teve direito a outra aparição futura. Nisso, sai um velhinho do apartamento do lado e a porta tá aberta e ele... Meu Deus! O quê? E aí, quando você olha pra ele, Thiago, você reconhece como o Geraldo, que trabalha na construtora Opspor, que você conheceu mais cedo. O segurança da construtora Opspor. Meu Deus! O quê? O que é isso? Não, peraí. O homem tá morto! Calma, meu querido. É um assalto, desculpa! Eu não tenho nada! Apago eu ele, tava- eu apago o velhinho, velho. Apago o velhinho. Como assim? Eu apago o velhinho pra desmaiar. Se por um lado, Daniel é responsável por ser a parte sensata do grupo, Thiago é o emocional, que vai desenrolar as situações e fazer nos importarmos mais com os personagens daquele mundo. Graças a Thiago, começamos a gostar mais de Gonzalez, gostamos mais de Chimia e
Victoria. O carinho do personagem pelos NPCs é passado para nós, fazendo com que ficamos mais imersos naquele mundo. Nisso vemos como o Thiago é importante nesse grupo, também sendo responsável por deixá-los unidos e ir abrindo portas para qualquer caminho. Claro que de um jeito bem peculiar. Eu vou dar um chutão na porta. Você chuta a porta? Chuta a porta. Rapaziada, eu acho que eu vou ter que chutar mais uma porta hoje. Chuta, vai. Ah, chutei, foda-se. Hakim, você criou um personagem simples, porém ele funcionou perfeitamente para essa aventura. Thiago foi fundamental para o avanço da trama e protagonizou os melhores momentos dessa primeira temporada, sendo eles dramáticos ou engraçados. Thiago deu um grande impacto a toda a dinâmica do grupo. Parabéns, Hakim. Thiago Fritz foi excelente. Elizabeth Weber é interpretada pela streamer Gabi Catuzzo. Eu não sei qual a experiência dela com RPG, mas também ela se saiu muito bem. Se Daniel é a sensatez, Thiago é emocional, Elizabeth, carinhosamente chamada de Liz, é a inteligência e o impulsionamento que faz a trama avançar. Quando algum deles travam, ela logo dá um jeito de avançar a trama de alguma forma, seja por ser direta, Já que ninguém tá sendo direto aqui, vocês por acaso foram chamados pela ordem? ou por ter pensado numa solução rápida para superar o obstáculo. Você espera um segundo e uma voz atende. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quem é? Então, eu sou amiga do Alexander. Ele mora, acho que na porta da sua frente. Ele me ligou pra ir aí, que ele não tava passando bem, mas eu tô ligando no interfone dele agora, ele não tá atendendo. Ou então ajudando eles nas investigações e combates com sua sorte bizonha. Seisão! Eu tirei Tirou seisão! Nossa, deu 6 de novo, eu posso provar. Tá, pode botar ponto se quiser. Eu tirei Nossa, 3. deu 6. Tá. Tô feliz. Mano. 6 de dano. Elizabeth é uma cientista forense que perdeu a mãe num acidente de carro. Um acidente que não fazia o menor sentido. Sua mãe, mesmo sendo uma ótima motorista, morreu numa linha reta, sem ninguém. E seu corpo não era nem possível ser reconhecido. E teve o caixão lacrado sem nem deixar Liz ver o corpo. Com isso, Elizabeth resolveu buscar respostas, investigando casos estranhos como o de sua mãe. Onde ali, acabou conhecendo o paranormal. Liz é bem inteligente, conduz bem o espírito investigativo das sessões. Sempre analisando o local, anotando evidências, fazendo teorias e relacionando eventos. Ela é a principal responsável por fazer a trama andar e reforçar que isso se trata de um RPG de investigação. Vemos como Liz é a única que faz as anotações e dá um pontapé pro restante do grupo partir em direção ao próximo objetivo. Ela é a força que move os personagens em direção à resolução do caso. Porém, como nem tudo é flores, se existe um problema na Elizabeth, seria o oposto do Thiago, a falta de sentimento. Começamos com a relação dela com Alex, um suspeito que eles não sabem nada sobre. Ao invés de tentar conversar normalmente, ela o ameaça citando uma arma. E após ele fazer algumas merdas e iniciar uma discussão, ela chega a dizer que ele merecia morrer, que um animal merece um tratamento melhor que ele. Quando ele tá chorando ou fazendo muito barulho, ela fala para apagar ele no soco, que não quer dar um tiro nele para não sujar o carro. Tranca ele numa gaiola como um animal. Ele informa que está com vontade de ir ao banheiro por estar preso numa gaiola. Daniel se oferece para levar ele até o banheiro. Porém, Liz dá a sugestão de dar um balde para ele fazer suas necessidades. Na moral, acho que isso deve violar o mínimo em 16 direitos humanos. Até mesmo na morte de Gonzales, a primeira reação dela é a seguinte: Os olhos dele começam a ser esmagados por todos os fios de cabelo. E ele tá... Esquece o Gonzales, caguei. Em seguida, quando o Thiago quer ir ao carro do falecido Gonzales para ver o que ele deixou para trás, como por exemplo um cachorrinho, Liz só se interessa no carro, em saber se é maior que o dela. Ou seja, a reação da Liz é aproveitar o carro do recém-falecido, é basicamente roubar um defunto. A única coisa que Liz parece de fato se preocupar é com seu Corsinha duas portas, que aparentemente tem um porta-luvas refrigerado. Ela sempre está falando sobre não fumar lá dentro ou manchar de sangue, como se o carro que a leva para todo lugar simbolizasse também a independência e a autossuficiência que ela tem, e que também tanto lutou para conquistar. E isso ela não pode permitir que seja manchado. Então, apesar de tudo, a maior prioridade dela é manter aquele carro limpo. Se por um lado o Thiago chuta a porta sem nenhum plano, Liz é muito cuidadosa e tenta planejar e investigar tudo. Mas por outro lado, se o Thiago se preocupa com os outros e é empático, Liz é facilmente a mais fria de todos eles. Se por um ponto de vista isso é um problema, pois ao contrário do Thiago, nos faz se afastar dos personagens e até dar menos importância para a vida deles, já que ela não as trata como vidas, dá um bom espaço para outro ponto de vista. Ela cria mais diversidade e conflitos na relação do grupo e nos abre espaço para um desenvolvimento maior de personagem, o que podemos falar mais somente no Segredo na Floresta. Gabi, por mais que a Liz tenha me irritado algumas vezes, eu entendo que são características da personagem. Eu gosto como isso muda a dinâmica do grupo e como a frieza dela traz o dobro de peso para quando ela exibe carinho e afeto. Então, apesar de me irritar com ela, devo dar o braço a torcer e lhe dar os parabéns. Você fez uma boa personagem. Alexander Koch, carinhosamente chamado de Alex, é interpretado pelo streamer e ator Luiz Gouveia. O fato dele ser ator lhe deu uma grande vantagem para fazer uma boa interpretação do seu personagem. Alex acredito ser o personagem mais polêmico do RPG. Ele é um personagem bem complicado. Afinal, no meio do fandom de Ordem Paranormal, temos muitas discussões de quem o odeia e de quem o ama e defende com todas as suas forças. Vamos a alguns motivos que fazem esse ser um personagem bem peculiar. Uma das reclamações é que
que Alexander é um personagem que pode ser constantemente encontrado dessa forma. Você passa pela mesma coisa que você acabou de passar com você. Não pode fazer isso! Ai, para que gritar, meu Deus do céu. Alex, durante todo o tempo que a gente estiver aqui dentro, Talvez alguma dessas crianças a gente ainda consiga salvar. Alex, escuta aqui, cara. Alexander é um genial professor de história que foi contratado pelo Álvaro Augusto, o diretor da escola Nostradamus, responsável por toda a trama do RPG. Ele foi escolhido para sequestrar e torturar garotas do colegial em rituais ocultistas. Porém, logo quando percebeu o que estava fazendo, se rebelou contra eles e sofreu um ritual de apagar a memória. O fato é que Alexander é um personagem extremamente complicado. Primeiro porque o personagem dele é completamente separado do grupo principal. Se por um lado temos a equipe dos agentes da Ordem, que foram colocados juntos para cumprir a missão e possuem a obrigação de se darem bem, afinal o sucesso da missão depende disso, Alexander é somente um suspeito que pode vir a ajudar ou não nessa missão. Quando Alex é abordado pelos agentes da Ordem, ocorre aquelas situações que eu já citei anteriormente. Embora ele seja apenas um suspeito e mal tenha informação sobre ele, todos os tratam já como um vilão condenado, um bandido, o que faz o relacionamento do Alex com aquele grupo ser unicamente de raiva e desconfiança. Além disso, soma o fato dele ser tratado como alguém fora da Ordem, ou seja, um civil, que não poderia saber do paranormal. Com isso, os players constantemente o excluem de praticamente todos os assuntos, o tratando como uma criança. Tudo isso causa um distanciamento cada vez maior do grupo para com ele, fazendo ficar numa química muito estranha, onde não sabemos o papel do Alex ali. Porém, para ser justo, não é como se a culpa fosse exclusivamente dos agentes da Ordem. Alex, quando intimidado, toma as piores decisões possíveis, como quando tenta roubar a arma de um policial. Ele é algemado e, com raiva, começa a tentar queimar o filme dos outros agentes para o Gonzalez. Claro, depois ele pede desculpa e diz não ser assim. Porém, logo em seguida, quando ele vai tentar ajudar na investigação e tentar acalmar um aluno que está sendo investigado, ele protagoniza a seguinte cena. Matheus, eu preciso que você olhe pra mim agora, no meu olho. O quê? Você acredita em mim? Você entende que se a gente fosse pessoas que só quisessem o seu mal, o mal das pessoas, a gente teria te matado. Você nem estaria aqui agora. Você fala matado, Você tá vendo essa marca aqui? Ele dá um passo pra trás assim e se esconde um pouco. Alex, Eu talvez mostro a pra gente ele. tenha Você que tá vendo diminuir o essa tom. marca? Matheus, Não, escuta. espera, deixa eu falar, por favor. Eu conheço o Matheus. Não O parece. Matheus é um menino genial. É um menino... Isso tá na ficha dele, ouro. todo mundo sabe. Deixa eu falar. Você tá vendo isso aqui, Matheus? Eu mostro pra ele as marcas do... Você foi preso! Você saiu da polícia? O que tá acontecendo? Ele se levanta, ele se levanta. Pera. Ele se levanta e tenta... que tu esteja fazendo. Ele se levanta e tenta pular por cima da cama. Daniel, você pode tirar o Alex daqui? Matheus, por favor. todo prazer. Depois dessa excelente tentativa de acalmar uma criança, obviamente o resultado foi mais afastamento dele com o grupo principal. Nesse momento você pode comprar o lado dos agentes. Porém, em defesa do Alex e do L joga novamente, esse é um personagem muito difícil. Não tenho mais nada pra fazer, eu sento e assisto. Enquanto os outros players estão numa investigação e juntos eles têm até uma resenha de amigos, o Alex está num drama complexo causado pela demissão e falta de memórias que ele tem. Somado isso ao estresse e transtornos mentais de estar lidando com o paranormal pela primeira vez. Sem falar que enquanto isso ele está sendo tratado de uma forma hostil pelos investigadores e constantemente tendo flashes de pessoas sendo torturadas sem conseguir sequer saber o quão envolvido nisso tudo ele está. Então soma tudo isso também ao fato do próprio L joga não ter a história completa do personagem. Afinal, grande parte fica nas mãos do mestre, que vai lhe dando os flashes de memória. Se pararmos para analisar com atenção, vemos que esse é um personagem muito complexo e difícil de ser interpretado. Porém, o fato de ter um personagem num drama junto a outro grupo que estava na resenha foi o que causou toda essa discórdia e estranhamento. Afinal, consideravam ele estar chorando como algo chato, e atitudes como para de gritar, apaga no soco, fazem com que toda a carga dramática do personagem seja anulada e tratada como chatice, tornando assim o drama dele em algo ridículo. Além disso, tem o fator de separação do grupo, como eu disse antes. No final, quando o Sr. Veríssimo vai dar o equipamento, colete e arma para os agentes, Alex, por ser um civil, também fica de fora, completamente desprotegido, completamente excluído, parecendo até que era completamente injustiçado. Luiz, eu sinceramente não gosto muito do Alex, mas com toda certeza em suas mãos estava um personagem muito difícil. Além disso, tiveram várias situações que não colaboraram para que ele pudesse ser desenvolvido ou aproveitado. Eu não sei se você se importou com as críticas na época ou se sequer está vendo esse vídeo, mas o seu personagem não foi ruim, ele só não teve uma boa oportunidade. Eu não consigo avaliar com mais precisão por termos visto ele somente nessas condições desfavoráveis, mas posso dizer que você não criou um personagem ruim. Muito pelo contrário, você criou um personagem interessante. Porém,
injustiçado. Ordem Paranormal, mesmo sendo o primeiro e consequentemente o menor em recursos visuais para entretenimento, se torna uma boa experiência para se assistir. O Cellbit, ele lida muito bem com a história, e vemos claramente que isso não é só uma obrigação. Ele definitivamente está feliz fazendo isso. Vemos, por exemplo, como ele fica feliz e todo bobo vendo os players investigando e percebendo detalhes que ele coloca na história. Mas como essa história funcionou? A base do mundo em si, grande parte já é pronta do próprio sistema que ele usou, os exoterroristas. Esse sistema já tem como base a existência da membrana, a existência da ordem e, como o próprio nome do livro já diz, a existência dos exoterroristas. Porém, a história da escola Nostradamus em si é uma história original e bem interessante. Eu vou tentar relatar brevemente a minha experiência com essa jornada. Logo no início, quando começa a sessão, vemos um incêndio na escola e os personagens principais sendo convocados. A ordem os convoca para uma cafeteria, onde eles podem bater um papo tranquilo e se conhecerem um pouco antes da missão. Da cafeteria, eles pegam uma van, onde o objetivo é entregue, então vão direto à cena de investigação, onde temos o primeiro combate. E essa foi uma ótima estrutura de início. Nela já conseguimos conhecer os personagens, um pouco do universo e até mesmo o sistema de combate. Talvez uma apresentação maior do Sr. Veríssimo ali na van teria deixado tudo redondinho e seria perfeito. Mas mesmo assim, isso é um ótimo início. Um problema que podemos considerar aqui seria o sistema escolhido, os exoterroristas. Eu entendo que a base do plot do sistema é muito bom, afinal é a base que foi usada para ser feita a história da Ordem. Mas, mecanicamente, ele parece ter sido um pouco problemático. Logo no começo, os personagens encontram um zumbi de sangue como primeiro inimigo. Esse zumbi ataca diretamente o Daniel, e ao final da luta, Daniel, que inicialmente possuía 17 de vida e 7 de sanidade, ele perde 6 de vida e os 7 de sanidade que possuía. Eu entendo que eles só morrem no menos 12, porém um único monstro já foi o suficiente para zerar a sanidade de Daniel, e ele ir direto pro negativo. O sistema é muito punitivo. Eu pessoalmente gosto da letalidade das lutas, mas com um certo equilíbrio. Eu não sei se era isso que o Cellbit estava buscando pro começo do seu universo. Afinal, logo na segunda temporada, ele já muda pra Call of Cthulhu. Além disso, talvez por conta da inexperiência de todos os players, o sistema tinha que ser explicado e algumas coisas reforçadas várias vezes. Como, por exemplo, o fato de que eles podem chamar suas habilidades, que é algo já comum em RPG. E aí, como funciona? Você tira um dado de 6 e você pode, antes de jogar o dado, decidir quantos pontos você quer adicionar a essa rolada. Eu não sinto nada Lembrando que quando vocês quiserem investigar uma coisa específica, por exemplo, você quer... Será que essa névoa, por exemplo... Essa névoa tem alguma coisa a ver com o paranormal? Você pode usar a sua habilidade. Tipo, eu quero analisar com estudos ocultos se essa névoa é paranormal. Por exemplo, vocês podem ir chamando as habilidades de vocês desse jeito. Sempre lembrem de usar as habilidades de vocês pra ir observando. Tipo, eu quero usar tal coisa pra investigar essa coisa, sabe? Tá, pera, você pode gastar pontos pra fazer isso. Não precisa gastar ponto, mas você pode usar habilidade. Tipo, sempre joga... Tá. Sempre eu tentem quero... chamar a habilidade que vocês estão usando pra... Ok. Tá, só pra lembrar, como a gente tá uma conhecendo coisa. esse sistema, desculpa me interromper. Vocês têm as habilidades que vocês podem usar mesmo sem gastar ponto. Tá? Então, quando você quiser, por exemplo, acalmar uma pessoa, você pode acalmar ela sem gastar ponto. E aí, se precisar, se ela estiver muito nervosa e precisar gastar um ponto, eu falo, você quer gastar um ponto? Senão, você só fala, eu uso acalmar e falo. E aí você fala, entendeu? E se eu não tiver ponto em acalmar? Você não tem ponto, você não pode usar. O sistema não é ruim, longe disso. Afinal, ganhou até algumas premiações, como por exemplo, os Exoterroristas venceu o Annie Awards de 2007, nas categorias Melhor Jogo e Melhores Regras. Mas simplesmente parece que as coisas não casaram aqui. Talvez a inexperiência, o fato de ser início do projeto e outras coisas do tipo. Não é ruim, longe disso, mas isso acabou arrastando alguns momentos do RPG. A inexperiência dos players não deve ser tratada apenas como algo negativo. Ela é simplesmente... normal. É a primeira temporada de um projeto novo, de uma sessão de RPG entre amigos, que está sendo transmitida ao vivo. Então é muito comum ter nervosismo ou até mesmo inexperiência dos jogadores. Afinal, é a primeira sessão deles naquele universo. E novamente, isso não é de todo ruim. Isso nos traz cenas cômicas, como quando eles interrogam seus primeiros NPCs, os bombeiros. Era mais ou menos umas 2 da manhã, a gente recebeu o chamado, a gente veio pra cá, a gente tava tendo um incêndio na escola, a gente... A gente quem? Quê? A gente quem? A gente, do corpo do bombeiro, você não tá vendo? Eu sou um bombeiro. Mas o corpo do bombeiro inteiro? Sim, você chama o corpo de bombeiro, a gente apaga os incêndios, esse é o nosso trabalho. Mas era Então, quando você chegou, a explosão já tinha acontecido. A gente apagou o fogo da explosão, a gente é bombeiro! A inexperiência dos players são passadas diretamente aos personagens, fazendo os personagens também estarem em sua primeira missão na Ordem. E coisa desse tipo acontece, acho que no fim tudo isso acabou casando muito bem. Afinal, da mesma forma que eles estão iniciando nessa caminhada do RPG, os personagens estão iniciando na Ordem Veritatis. Tá, ok, agora voltando à história, ao coletar algumas pistas, eles vão direto à casa de Gabriel Obspor, um dos suspeitos que estavam na escola. Lá temos a maravilhosa cena de Thiago e Victoria flertando, que eu já mostrei pra vocês. Durante essa busca, os players acham documentos que mostram que um professor estava envolvido em um desaparecimento de 3 alunas, e o professor era o Alexander. Os players então vão direto até a casa dele e após ouvirem barulhos de luta dentro do apartamento, Thiago com um chute arromba sua primeira porta. Quando você vai se aproximar e bater na porta, você ouve, vindo de dentro, sons de...
Sons como se estivesse acontecendo uma luta dentro do apartamento. Arromba! O que tu tava pensando com esses barulhos de luta aí, Raquinzeira? Tô de olho, meu querido. Ao arrombar a porta, as coisas desandam um pouco. Um desequilíbrio do roleplay mais aventureiro da equipe versus o roleplay mais dramático do Alex. Porém, com o tempo, acho que o Luiz entendeu como tava funcionando o jogo e foi mais pro lado do humor, nos dando bons momentos com o Daniel. Sim, Inclusive, enquanto a gente tava no carro, esse moço queria pegar na minha arma, se é que vocês me entenderam. Não o julgo. Você sonha, né? Você sonha, né? Não o julgo, porém foi um pouco desconfortável. Eu tô feliz que vocês estão de volta. Vamos começar com a sua arma. Você queria que eu pegasse a sua arma. E eu que não quis. Alex, eu te mato! Eu grito do banheiro. Vem então. Bichinho Todos vocês estão... Thiago, você tem alguma roupa pra me emprestar? Porque, né? De novo? Ele tá na casa dele. Cara. Meu Deus, cara, para de se meter na minha vida. Mais uma roupa? Tu tá limpo, tá tudo bem, tu já se cheirou aí de perfume. Quem precisa de uma roupa tô nova limpo. sou eu. Mas na hora de falar que eu tô fedendo a mijo, você é o primeiro a falar. Alex, segura na minha mão, cara. Me dá um abraço aqui. Deixa tudo de ruim de lado. Tá tudo bem, a gente vai sair dessa junto. 75% a gente tá, ou talvez, não sei a calculagem ali certa, a calculagem, falei errado também, porque eu tô vou dar um beijo na boca do Daniel. Eu saio e falo, dou um tapa nele, Daniel não, Alex, what the fuck? A ordem paranormal acaba nos envolvendo. Tiago nos faz gostar dos NPCs e nos traz mais apego àquele mundo. Elizabeth nos passa a confiança de que achará uma solução e o conflito será resolvido com o mistério solucionado. Alex desenvolve a lore do jogo e Daniel nos dá algumas respostas sobre o paranormal. E juntos esses dois fazem toda a equipe de um grupo acontecer. E graças ao Alex e Daniel, todo o restante acaba se envolvendo em discussões cotidianas, o que nos dá não só mais realismo aos personagens, como mais carisma. Nos importamos mais com eles, por parecerem mais reais, tendo discussões no seu dia a dia. Seguindo a investigação de forma bem mais resumida, pois o vídeo já tá muito longo, temos mais pistas, conflitos de NPCs, discussão entre os players e muito consumo de cigarro com o Thiago e bebidas com o cantil do Daniel. Até chegarmos finalmente ao final. O Sr. Veríssimo aparece, equipando a sua equipe com armas e armadura e nos dando grande hype para eles finalmente entrarem no bunker e acabarem com tudo. Então os investigadores se preparam e entram. Só quero dizer que foi um prazer. Toda essa jornada. Tirando a parte de matar uns bichos grandes, tacar fogo nos corpos e ser mordido, esfaqueado e cortado, foi um prazer. Ao entrar lá, eles vencem algumas criaturas até finalmente chegar na degolificada. E em sua luta final, devo dizer que a apresentação dela é extremamente digna de um boss final. O que mais chama a atenção é que no meio da névoa vocês veem aquela coisa, aquela criatura que vocês viram antes, só que agora ela não é só uma menina. Ela tá mesclada com um pedaço de outra pessoa que tá saindo, que tá torta, meio que na diagonal dela. Tem as pernas pra cima e os braços pra baixo, e ela tá de costas, assim, vocês não conseguem ver direito. Mal parece a mesma criatura, e ela tá muito maior e mais forte e mais grossa de costas, assim. Quando vocês abrem a porta, essa coisa se vira e tem um cabelo, mas é como se ela fosse, tivesse músculos enormes e eles estão vibrando e mesclando e passando. É aquele mesmo sentimento de algo que não parece história, nem líquido, nem gasoso, mas ela tá em constante mutação e aumentando e tem dois braços enormes. O Alex toma 4 de sanidade, porque ele viu uma criatura. Suave. E essa criatura, quando ela se vira, vocês veem que dentre aqueles cabelos que estão meio que flutuando, ela ainda tem aquela grande, uma fita, só que agora tá bem maior e esticada na boca. E quando ela vê vocês, aquela fita começa a se rasgar lentamente e vocês começam a ouvir um som que quanto mais a fita se rasga, mais alto ele fica e começam... E ele começa a ficar sem... Vocês não tem nem como escrever, um som agoniante. E ele ecoa pelo bunker. E vocês veem essa criatura rasgando completamente essa fita. E a boca enorme abre e vocês ouvem um grito. Vocês todos tomam de sanidade... Nossa... 7 de dano. 7 na sanidade. Os ouvidos de vocês começam a apitar. E de dano normal, vocês tomam... 12 de dano. Se alguém desceu de 0 com esse ataque... Tá, faz mais um teste pra mim, por favor. Mais um.
tirei 1 nesse outro teste. Seu tímpano esquerdo estourou. Você não vê mais nada do seu ouvido esquerdo e só ouve um... Vai wipear! Essa introdução de fato nos dá uma sensação de perigo, de medo, de urgência. Ela mal apareceu e já deixou todos quase insanos, e Thiago ser um tímpano. Definitivamente nos sentimos num boss final. Essa luta ela é construída de forma bem interessante. Além de ter a luta clássica de dar tiro na criatura nos trazendo da ação, também tem a resolução do mistério acoplado, onde se queimarem um corpo ao lado da criatura, gritando o nome verdadeiro do espírito, o monstro seria derrotado. Então essa boss fight nos traz simultaneamente a conclusão da luta final junto à revelação final do mistério, e isso é maravilhoso. Vemos os membros da Ordem fazendo algo que não esperávamos, trabalhando em equipe. Thiago corre para buscar o livro, um arremessa galão de gasolina pro outro, um segura a criatura enquanto outros tentam exorcizá-la, mas no fim, o resultado é trágico. Sim, a Ordem vence, mas a que custo? Daniel Hartman, decidido a acabar com o sobrenatural que ajudou a se proliferar, se entrega como linha de frente, pronto para impedir com que aquela criatura não faça mais mal aos outros. E aqui não há recompensa. Daniel por último vê seus aliados errarem o nome do espírito e finalmente entende como o mundo é injusto. Seus contos de terror traziam criaturas que poderiam matar inocentes. Esses inocentes pagavam por seus erros, e agora ele pagará pelo erro de seus aliados. Sem discurso final, sem cena dramática. Eles erraram e ele pagará a consequência. Tem sequer saber se eles venceram no final, e acaba fazendo o que estava lutando para evitar. Ele acaba se tornando apenas mais uma criatura paranormal. Vocês veem a criatura fechando os dentes e cortando o Daniel no meio. As pernas dele caem e ele é engolido e absorvido pela criatura inteira. Eu escutei Ela esse cara começa falando a... os nomes. Quando ela começa a engolir, vocês veem o rosto do Daniel todo deformado e destruído, surgindo como parte dela. E vocês ouvem a voz dele se tornando parte daquilo. Alex, um civil que se meteu com o paranormal por acidente, ganhou até mesmo outra personalidade durante a sua jornada, para tentar lidar melhor com seus traumas. Alex vimos que é alguém que estava sozinho, em decadência na sua carreira. Ele acabou sendo salvo por alguém a qual ele também se apaixonou, alguém que ele acreditava que poderia tirá-lo da escuridão e sanar ele de todo esse mistério. Alguém que brigou e discutiu com ele diversas vezes, mas ao mesmo tempo era o único que lhe dava um voto de confiança e tentava ajudá-lo em um momento difícil. Era o único que o entendia. E quando o momento difícil veio novamente, esse alguém se foi, deixando-o sozinho mais uma vez, apenas com uma única escolha ao ficar completamente insano. Alex, você tem uma última ação de sanidade antes de enlouquecer completamente. Uma última frase, um último momento, você pode fazer uma última coisa antes de perder o Alexander pra sempre. Eu falo, desculpa, Daniel. Eu pego o revólver e me dou um tiro na cabeça. Thiago Fritz, assim como seu pai, se entregou pela Ordem e lutou bravamente. Porém, essa não seria sua última batalha. Embora estivesse sangrando, próximo à morte, ali também tinha Elizabeth, alguém que havia perdido pessoas próximas pelo paranormal. Ela não permitiria que isso se repetisse logo na sua frente. Então, rapidamente estabiliza Thiago e se esforça para levá-lo para casa, ainda consciente, onde há uma ambulância esperando. Então, tenta mantê-lo acordado durante todo o trajeto. Thiago, fica de boa, fica falando comigo. Não dorme mais, ok? A gente tá chegando na minha casa. Tô com muito sono. Não. Fica falando comigo, fica comigo. Tô com muito sono. Descreve pra mim, o que foi a última coisa que você viu? Meu pai, Seu pai, o rapaz grisalho que você tem a foto no seu relógio, né? ele tava cozinhando na Muito moqueca bonita dele. aquela foto. Nossa, muito bonita aquela foto. Quantos anos ele tinha naquela foto? Meu pai Thiago? tava na cozinha. Aham. Thiago, continua falando comigo. Quantos anos seu pai tinha naquela foto do seu relógio? Até a mamãe. E o que ele cozinhava pra vocês? Já é Natal, pai? Não é Natal não ainda, filho. Thiago desacorda de novo. Liz teve sucesso em salvar a vida de Thiago, porém outras duas foram perdidas. A Ordem, que havia convidado Alex a se juntar, perde 50% de sua equipe, restando apenas 2 membros. Alex e Daniel ainda viverão e farão parte dessa história, na memória daqueles que ainda estão vivos. Liz e Thiago, 2 vítimas do paranormal, que agora não são mais novatos, são experientes, e não aceitarão mais ser presas do sobrenatural, não aceitarão mais verem vidas sendo perdidas em sua frente, mas agora buscam o contrário, buscam eliminar o sobrenatural, buscam salvar vidas, para que isso nunca mais se repita, buscam
ser predadores. Veremos como irão se desenvolver na próxima temporada e também na próxima viagem. Uma viagem rápida em O Segredo na Floresta. Muito obrigado por ter assistido até aqui, isso pode ter feito muito sentido ou então nenhum. São ideias que eu gosto de pensar e compartilhar. E falando em compartilhar, se for possível curtir e compartilhar esse vídeo, tu não faz ideia de como me ajuda. Sério, isso deu muito trabalho pra ser feito, mas fiquei muito feliz com o resultado. Comenta aí o que você achou também e suas opiniões sobre essa temporada, que a gente vai trocar uma ideia bem legal. Além disso, a gente tem um Apoia-se, onde nos apoiar nos incentiva a continuar mantendo o canal ativo com mais frequência e melhorar a qualidade cada vez mais. Claro que você recebe algumas recompensas por isso, então bisoia lá. Temos também um Discord, que podemos trocar uma ideia bem legal, então entra lá e bate um papo com a gente. Muito obrigado mais uma vez por ter visto até aqui e até a próxima viagem.